Queridos irmãos e irmãs, amados filhos do Altíssimo, é com imensa alegria e gratidão que meu coração se enche nesta manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. Que privilégio extraordinário é despertar mais uma vez sob a graça infinita de nosso Deus, respirar o ar puro que Ele nos oferece e contemplar a beleza de um novo amanhecer que traz consigo esperanças renovadas, oportunidades frescas e a certeza inabalável de que o amor do Pai nunca falha. Como é maravilhoso saber que não estamos sós nesta jornada, que cada batida do nosso coração ecoa na eternidade como um testemunho vivo do cuidado divino que nos sustenta dia após dia, momento após momento, respiração após respiração. Nesta manhã gloriosa, meu espírito se regozija profundamente ao reconhecer que mais uma vez fomos contemplados com o dom precioso da vida, com a oportunidade sagrada de abrir nossos olhos e contemplar as maravilhas que o Criador preparou para nós. Que gratidão imensa transborda em meu ser ao perceber que cada raio de sol que penetra pela janela é um lembrete tangível do amor constante de Deus. Cada canto dos pássaros é uma sinfonia celestial que proclama a fidelidade do Senhor. Cada sopro de vento é um sussurro divino que nos lembra de sua presença constante em nossas vidas. Agradeço de todo o coração por este momento sagrado que compartilhamos, por esta oportunidade única de nos aproximarmos juntos do trono da graça, de erguermos nossas vozes em uníssono e de experimentarmos a intimidade transformadora que somente a oração matinal pode proporcionar. O tema que desejo compartilhar com vocês nesta manhã bendita toca no âmago da experiência cristã e da caminhada de fé. A verdade poderosa e libertadora de que Deus tem o poder extraordinário de mudar completamente o nosso destino, de reescrever nossa história, de transformar nossa realidade e de nos conduzir para caminhos que jamais imaginamos ser possíveis. Este não é apenas um conceito teológico abstrato ou uma esperança vaga que alimentamos em momentos de desespero, mas sim uma realidade viva, pulsante e ativa, que se manifesta diariamente na vida daqueles que depositam sua confiança plena no Senhor dos Senhores. Cada manhã que desponta em nossas vidas representa uma nova oportunidade para testemunharmos esta transformação divina em ação. Uma nova chance de vermos as mãos poderosas de Deus moldando nossa jornada de maneiras que superam nossa compreensão humana limitada. A palavra de Deus nos ensina com clareza cristalina em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo poderoso não é apenas uma promessa antiga registrada nas páginas das Escrituras, mas é uma declaração profética que ressoa com força renovada em nossos corações nesta manhã. Quando o profeta Jeremias recebeu esta revelação divina, ele estava transmitindo uma verdade eterna que transcende épocas, culturas e circunstâncias. O Deus que falou estas palavras há milhares de anos é o mesmo Deus que se inclina sobre nossas vidas hoje, conhecendo intimamente cada detalhe de nossa jornada, cada lágrima que derramamos, cada sonho que acalentamos, cada desafio que enfrentamos e cada vitória que celebramos. Os pensamentos de Deus, a nosso respeito, não são pensamentos de destruição, de abandono ou de condenação, mas pensamentos permeados de paz, de esperança, de restauração e de um futuro glorioso que Ele mesmo preparou para cada um de nós. Esta verdade deve ecoar em nossos corações como uma sinfonia celestial, lembrando-nos constantemente de que não somos produtos do acaso, não somos vítimas de circunstâncias incontroláveis, mas somos filhos amados de um Deus que tem planos específicos, detalhados e maravilhosos para cada aspecto de nossa existência. Eu convido cada um de vocês que está me ouvindo nesta manhã
a participar ativamente deste momento sagrado de oração, a abrir seus corações de par em par para receber a unção fresca do Espírito Santo, a permitir que a palavra de Deus penetre profundamente em seu ser e transforme completamente sua perspectiva sobre este dia que está nascendo. Não sejam apenas ouvintes passivos, mas participem conosco desta experiência transformadora de fé. Deixem que suas vozes se unam às nossas em um coro de adoração e gratidão que se eleva até o trono de Deus. Permitam que seus corações se abram como flores ao sol da manhã, recebendo a luz divina que tem o poder de dissipar qualquer sombra de dúvida, medo ou desânimo que possa estar pairando sobre suas vidas. Agora, com reverência profunda e corações preparados, façamos juntos esta transição sagrada para um momento de oração íntima e poderosa. Que nossas almas se aquietem diante da majestade do Altíssimo, que nossos espíritos se humilhem, reconhecendo nossa total dependência de sua graça e misericórdia, e que nossas mentes se foquem completamente na presença real e transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o momento de deixarmos de lado todas as preocupações mundanas, todos os pensamentos dispersivos e todas as distrações que podem roubar nossa atenção do que realmente importa. Vamos nos posicionar espiritualmente diante do trono da graça com confiança, mas também com humildade, sabendo que somos recebidos não por nossos méritos, mas pela obra completa e perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, Deus Altíssimo que habita na eternidade e que ao mesmo tempo se faz presente em nossa realidade temporal, eu me apresento diante do Teu trono nesta manhã com um coração transbordante de gratidão e reverência. Tu és o Deus que não muda, o mesmo ontem, hoje e eternamente, a rocha inabalável sobre a qual construímos nossa fé e nossa esperança. Tu és aquele que conhece o fim desde o princípio, que vê além das limitações do tempo e do espaço, que compreende perfeitamente cada situação que enfrentamos e cada necessidade que carregamos em nossos corações. Reconheço tua soberania absoluta sobre todas as coisas, tua sabedoria que supera infinitamente nosso entendimento humano e teu amor que permanece constante mesmo quando nossas circunstâncias parecem indicar o contrário. Senhor, meu coração se enche de profunda gratidão por esta manhã maravilhosa que Tu preparaste especialmente para nós. Agradeço pelo dom precioso do sono reparador que nos concedeste durante a noite, permitindo que nossos corpos descansassem, que nossas mentes se renovassem e que nossos espíritos se fortalecessem para enfrentar os desafios e abraçar as oportunidades deste novo dia. Agradeço pela proteção divina que estendeste sobre nossas famílias, sobre nossos lares, sobre nossos filhos e sobre todos aqueles que amamos. Reconheço que foi Tua mão poderosa que nos guardou dos perigos visíveis e invisíveis que poderiam ter nos alcançado durante as horas de vulnerabilidade do sono. Agradeço pelo teto que nos abriga, pelo alimento que nos sustenta, pela saúde que desfrutamos e por cada pequeno detalhe de provisão que demonstra Teu cuidado paternal constante em nossas vidas. Senhor Jesus, eu reconheço Tua presença real e transformadora neste momento sagrado de oração. Tu não és um Deus distante que observa nossa jornada de longe, mas és Emanuel, Deus conosco, aquele que escolheu habitar entre nós e que prometeu estar presente sempre que 2 ou 3 se reunissem em Teu nome. Sinto Tua presença enchendo este ambiente, tocando cada coração que está sintonizado nesta frequência espiritual, ministrando cura, restauração e renovação para cada alma que se aproxima de Ti com sinceridade e fé. Tu és o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, que cuida individualmente de cada necessidade e que guia com ternura e firmeza pelos caminhos da justiça. Reconheço que é somente em Tua presença que encontramos verdadeira paz, alegria duradoura e propósito genuíno para a nossa existência. Agora, Pai amado,
Desejo mergulhar profundamente no tema central que pesa em meu coração nesta manhã. A verdade poderosa e libertadora de que tu tens planos específicos para mudar nosso destino, para transformar nossa realidade e para nos conduzir para um futuro que supera nossas maiores expectativas e sonhos mais ousados. Esta verdade não é apenas uma teoria teológica ou um conceito abstrato, mas é uma realidade viva que se manifesta constantemente na vida daqueles que depositam sua confiança plena em tuas promessas infalíveis. O versículo de Jeremias que mencionamos ressoa como uma sinfonia celestial em nossos corações. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, quando contemplo esta promessa maravilhosa, meu coração se enche de esperança renovada e fé inabalável. Reconheço que muitas vezes nossa visão limitada nos impede de compreender completamente teus planos perfeitos para nossas vidas. Confesso que há momentos em que as circunstâncias ao nosso redor parecem contradizer esta promessa, quando os ventos contrários da vida sopram com força e quando as tempestades da existência nos fazem questionar se realmente estamos no caminho certo. Em nossa natureza humana frágil, às vezes permitimos que o desânimo se instale, que a dúvida mine nossa confiança e que o medo do futuro nos paralise, impedindo-nos de avançar com a coragem e determinação que tu desejas ver em teus filhos. Pai, reconheço que todos nós trazemos em nossos corações áreas de vulnerabilidade e necessidade que clamam por tua intervenção divina. Há pessoas ouvindo esta oração que estão enfrentando crises financeiras que parecem insuperáveis, que perderam empregos e veem suas reservas se esgotando dia após dia, que não sabem como vão pagar as contas do próximo mês ou como vão sustentar suas famílias. Há outros que lutam contra doenças que abalam sua confiança e testam sua fé, que passam noites insones preocupados com diagnósticos incertos, que sentem seus corpos fragilizados e temem pelo futuro de sua saúde. Há famílias que enfrentam conflitos devastadores, relacionamentos que parecem irrecuperáveis, filhos que se distanciaram dos caminhos do Senhor e corações quebrantados que anseiam por restauração e cura emocional profunda. Por isso, Senhor, eu apresento diante de ti pedidos específicos e urgentes que brotam do âmago de nossa humanidade necessitada. Primeiro, eu te peço que abras os olhos de nossa compreensão para que possamos enxergar teus planos perfeitos, mesmo quando as circunstâncias parecem contraditórias. Ajuda-nos a desenvolver uma fé que transcende as aparências. Uma confiança que permanece inabalável mesmo durante as tempestades mais violentas da vida. Segundo, eu te imploro que transformes completamente nossa mentalidade de escassez em uma mentalidade de abundância, que nos ajudes a compreender que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e que teus recursos são infinitos e inesgotáveis. Terceiro, eu peço que quebres todas as barreiras invisíveis que têm limitado nosso progresso, que destruas fortalezas mentais de derrota e que nos concedas uma visão renovada de possibilidades ilimitadas em ti. Quarto, Senhor, eu te suplico que restaures relacionamentos quebrados, que tragas cura para feridas emocionais profundas e que reacendas o amor e a unidade em lares que têm experimentado divisão e conflito. Quinto, eu te peço que abençoes o trabalho de nossas mãos, que prosperes nossos empreendimentos justos e que nos concedas favor diante daqueles que têm autoridade sobre nossas carreiras e projetos profissionais. Sexto, eu clamo por proteção divina sobre nossas famílias, especialmente sobre nossos filhos e netos, que sejam guardados de toda influência maligna e que cresçam no temor e no conhecimento do Senhor. Sétimo, eu te peço que nos concedas sabedoria sobrenatural
para tomarmos decisões acertadas em cada área de nossas vidas. Que Teu Espírito Santo seja nosso conselheiro constante e que jamais caminhemos em nossa própria compreensão limitada. Para fortalecer nossa fé e edificar nossa esperança, desejo proclamar outras promessas preciosas de Tua palavra que confirmam Teu poder de transformar destinos. Em Romanos 8, 28, Tu declaras: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Seu decreto." Esta promessa nos assegura que mesmo as situações mais difíceis e dolorosas que enfrentamos estão sendo utilizadas por Tuas mãos soberanas para produzir um bem maior que supera nossa compreensão atual. Em Isaías 55, versículos 10 e 11, Tu proclamas: "Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei." O profeta Isaías também registra, em capítulo 61, versículos 1 a 3, uma profecia messiânica que se aplica poderosamente às nossas vidas. "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado." Mas em Filipenses 4, versículo 19, encontramos uma promessa específica sobre provisão. "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus." E no Salmo 23, versículo 1, o rei Davi declara com confiança: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Cada uma dessas promessas é como uma chave dourada que abre portas de possibilidades em nossas vidas, como uma âncora que mantém nossa esperança firmemente conectada à fidelidade inabalável de nosso Deus. Senhor, diante de todas essas promessas gloriosas, eu declaro solenemente nosso compromisso renovado de confiar plenamente em Tua palavra, de caminhar em obediência aos Teus mandamentos e de manter nossos corações alinhados com Tua vontade perfeita. Comprometemo-nos a não permitir que as circunstâncias temporárias definam nossa fé ou determinem nosso futuro, mas a permanecermos firmes na certeza de que Tu és fiel para cumprir cada promessa que fizeste. Decidimos honrar-Te com nossas vidas, glorificar Teu nome através de nosso testemunho e ser instrumentos de Tua graça e amor para alcançar outros que também necessitam experimentar o poder transformador de Teu amor. Agora, Pai amado, com corações preparados e espíritos sensíveis à Tua voz, desejo apresentar diante de Ti uma intercessão ampla e abrangente que toque cada área de necessidade em nossas vidas e na vida daqueles que amamos. A intercessão é um dos privilégios mais sagrados que temos como filhos Teus. A oportunidade de nos colocarmos na brecha por outros, de erguermos nossas vozes em favor daqueles que talvez não tenham forças para orar por si mesmos, de sermos instrumentos através dos quais Tua misericórdia e graça fluam para tocar vidas necessitadas ao redor do mundo. Começando com nossas famílias, que são o núcleo fundamental da sociedade e o ambiente onde aprendemos os primeiros princípios de amor, respeito e relacionamento, eu Te peço que derrames Tuas bênçãos abundantes sobre cada membro de nossas famílias. Senhor,
Oro especificamente por nossos cônjuges, que são companheiros de jornada que tu mesmo escolheste para caminhar conosco através das alegrias e desafios da vida. Fortalece os laços de amor entre maridos e esposas, renova o romance e a paixão nos relacionamentos que se tornaram rotineiros, traze cura para feridas causadas por palavras ásperas ou ações insensíveis e ajuda cada casal a ver no parceiro não apenas um companheiro, mas um presente sagrado que tu confiaste aos seus cuidados. Oro fervorosamente por nossos filhos, Senhor, estes pequenos tesouros que representam nossa esperança para o futuro e que carregam em si o potencial de transformar o mundo ao seu redor. Protege-os de toda influência negativa que possa tentar desviá-los do caminho da retidão. Guarda-os das drogas, da violência, da imoralidade e de toda forma de mal que procura destruir a juventude de nossa geração. Concede-lhes sabedoria para fazerem escolhas acertadas, mesmo quando estão longe de nossa supervisão direta. Coloca anjos ao redor deles para protegê-los de acidentes e perigos, e que teu Espírito Santo seja como uma voz suave, sussurrando em seus corações, guiando-os sempre pelo caminho da justiça e da verdade. Para nossos filhos que já são adultos e que talvez tenham se afastado dos caminhos do Senhor, eu clamo tua misericórdia especial. Tu és o Deus que busca a ovelha perdida até encontrá-la, que não desiste de nenhum dos seus filhos e que tem recursos infinitos para tocar corações endurecidos e restaurar relacionamentos quebrados. Trabalha sobrenaturalmente em suas vidas, cria circunstâncias que os façam lembrar-se dos valores cristãos que aprenderam em casa, envia pessoas certas no momento certo para falar palavras de vida em seus ouvidos, e que jamais se sintam abandonados ou rejeitados, mas sempre amados incondicionalmente por ti e por suas famílias. Oro também pelos nossos pais, aqueles que ainda estão conosco, e aqueles que já partiram para a tua presença. Para os que ainda vivem, concede-lhes saúde, alegria e a satisfação de ver o fruto de seu investimento na vida de seus filhos e netos. Para aqueles que já não estão fisicamente presentes, agradeço pelo legado de valores e princípios que deixaram. E oro para que possamos honrar sua memória, vivendo de maneira que os orgulharia e que glorificaria teu nome. Abençoa nossos irmãos e irmãs, nossos sobrinhos e sobrinhas, nossos primos e parentes estendidos, que cada reunião familiar seja um momento de celebração, união e fortalecimento dos laços familiares que tu estabeleceste. Senhor, voltando nossos corações para as questões de saúde que afetam tantas pessoas preciosas ao nosso redor, eu te peço que sejas tu mesmo nosso médico divino, nosso grande curador, que tem poder para restaurar completamente qualquer condição física, emocional ou mental que possa estar afligindo teus filhos. Há pessoas ouvindo esta oração que estão lutando contra cânceres agressivos que ameaçam suas vidas, que passam por tratamentos dolorosos e que temem pelo futuro. Eu declaro sobre eles tua palavra que diz em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Que teu poder de cura flua através de seus corpos, que cada célula cancerígena seja destruída completamente, que os tratamentos médicos sejam eficazes além das expectativas dos médicos, e que eles experimentem uma recuperação total e milagrosa que sirva como testemunho de tua glória e poder. Oro por aqueles que enfrentam doenças crônicas que limitam sua qualidade de vida e testam diariamente sua paciência e fé. Diabetes, hipertensão, artrite, fibromialgia, depressão, ansiedade e tantas outras condições que roubam a alegria de viver e que fazem cada dia parecer uma batalha. Senhor, tu conheces cada sintoma, cada dor, cada limitação que essas pessoas enfrentam, e eu te peço que ministres cura sobrenatural,
que providencies os tratamentos mais eficazes, que concedas aos médicos sabedoria extraordinária para chegarem aos diagnósticos corretos e prescreverem os medicamentos mais adequados para cada situação específica. Pai Celestial, meu coração também se volta para aqueles que necessitam urgentemente de libertação de vícios e dependências que têm escravizado suas vidas e causado devastação não apenas a eles mesmos, mas também às suas famílias. O alcoolismo, o vício em drogas, o tabagismo, vícios em jogos, pornografia e tantas outras formas de escravidão que o inimigo usa para destruir vidas preciosas que tu criaste com tanto amor e cuidado. Declaro sobre cada pessoa viciada a promessa de João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quebra cada cadeia, destrói cada fortaleza, liberta completamente aqueles que clamam por socorro e concede-lhes força sobrenatural para vencerem cada tentação que surgir em seu caminho. Para as famílias que sofrem com um ente querido viciado, oro por paciência, sabedoria e amor incondicional que supere a dor e a frustração. Ajuda-as a não desistirem, a continuarem orando e acreditando na transformação, mas também a estabelecerem limites saudáveis que não alimentem o vício. Concede-lhes discernimento para saberem quando ajudar e quando permitir que as consequências naturais façam seu trabalho transformador na vida da pessoa amada. Agora, Senhor, desejo orar por situações específicas que sei que tocam o coração de muitas pessoas que estão participando desta oração matinal. Oro pelos desempregados que acordam cada dia com a ansiedade de não saber como vão sustentar suas famílias, que enviam currículos sem receber respostas, que vão a entrevistas cheios de esperança apenas para receberem mais uma negativa. Declaro sobre eles que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê e que abrirá as portas que nenhum homem pode fechar. Que sejam direcionados às oportunidades certas no tempo perfeito, que suas habilidades sejam reconhecidas e valorizadas, e que encontrem não apenas empregos, mas posições que lhes permitam prosperar e abençoar outros através de seu trabalho. Oro pelos empreendedores que arriscaram tudo para seguir seus sonhos, que investiram suas economias em negócios que enfrentam dificuldades, que trabalham longas horas, mas ainda não veem os resultados esperados. Senhor, abençoa o trabalho de suas mãos, prospera seus empreendimentos, concede-lhes estratégias divinas que os levem ao sucesso, conecta-os com os parceiros certos, com os clientes certos e com as oportunidades que transformarão seus negócios em histórias de sucesso que glorifiquem teu nome. Oro pelos estudantes que enfrentam pressões acadêmicas enormes, que se preparam para vestibulares, concursos e exames que podem definir o rumo de suas carreiras. Concede-lhes mentes claras, memórias aguçadas, capacidade de concentração e paz interior que supere toda a ansiedade. Que sejam bem-sucedidos não apenas por seu próprio esforço, mas pela tua graça que opera em favor daqueles que te buscam de todo o coração. Senhor, meu coração se volta agora para a nossa amada nação, este país que tu abençoaste com tantos recursos naturais, com uma população criativa e trabalhadora, mas que enfrenta desafios políticos, econômicos e sociais que testam nossa fé e nossa esperança no futuro. Oro por nossos líderes políticos, desde o presidente da República até os vereadores de nossas cidades, que recebam sabedoria divina para tomarem decisões que beneficiem toda a população, especialmente os mais necessitados e vulneráveis. Que a corrupção seja exposta e erradicada, que a justiça prevaleça sobre os interesses pessoais e que nosso país se torne uma referência de integridade, prosperidade e justiça social para outras nações. Oro pela nossa economia, que haja geração de empregos em abundância, que a inflação seja controlada,
Que os pequenos empresários tenham condições de fazer seus negócios prosperarem e que a educação e a saúde públicas sejam priorizadas e recebam os investimentos necessários para atenderem adequadamente à população. Que nossa nação seja um lugar onde os jovens vejam futuro, onde as famílias possam viver com dignidade e onde os idosos sejam respeitados e cuidados com carinho. Pai amado, também levanto em oração a Igreja de Jesus Cristo em nossa nação e ao redor do mundo. Que haja unidade entre as denominações, que as diferenças doutrinárias não secundárias não sejam motivo de divisão e competição, mas que todos os que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador trabalhem juntos para expandir o reino de Deus na terra. Derrama teu Espírito sobre os pastores, missionários, evangelistas e líderes cristãos, concedendo-lhes unção fresca, revelação bíblica profunda e coragem para proclamarem a verdade do Evangelho, mesmo diante da oposição crescente. Oro especificamente por aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que vivem suas vidas sem a esperança do Evangelho, sem a paz que vem do perdão dos pecados e sem a certeza da vida eterna. Senhor, use cada um de nós como instrumentos de Tua graça para alcançarmos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos com o amor transformador de Cristo. Que nossas vidas sejam cartas vivas que testemunhem da realidade do Teu poder e amor, e que muitos sejam atraídos ao reino através de nosso exemplo e testemunho. E, Senhor, não posso esquecer-me de orar pela comunidade maravilhosa que se forma ao redor deste canal, pelas pessoas preciosas que se conectam cada manhã para participar desta oração, que encontram neste momento um refúgio espiritual e uma fonte de esperança para enfrentar os desafios de cada dia. Abençoa abundantemente cada pessoa que faz parte desta família espiritual. Prospera suas vidas em todas as áreas. Concede-lhes saúde, alegria, paz e realizações que superem suas expectativas. Que este seja um espaço sagrado, onde vidas são transformadas, onde milagres acontecem e onde a presença de Deus se manifesta de maneira tangível e poderosa. Agora, Pai Celestial, direcionando nossa oração para aspectos práticos, mas essenciais de nossa vida diária, desejo clamar Tua provisão abundante sobre cada necessidade material que enfrentamos. A palavra de Deus nos ensina que nosso Pai Celestial conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, mas também nos instrui a apresentarmos nossos pedidos diante de Ti com confiança e expectativa. Quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, incluiu na oração modelo a petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que nossa dependência de Deus se estende também às necessidades físicas e materiais de nossa existência terrena. Senhor, oro especificamente por provisão financeira para cada pessoa que participa desta oração, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades econômicas que geram ansiedade e estresse em suas vidas. Para aqueles que lutam para pagar o aluguel ou a prestação da casa própria, declaro que Tu és o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos, que providencia recursos através de fontes inesperadas e que nunca abandona Teus filhos na hora da necessidade. Oro para que recebam oportunidades de trabalho que não apenas supram suas necessidades básicas, mas que lhes permitam prosperar e ter abundância para ajudar outros que passam por dificuldades similares. Para aqueles que têm filhos pequenos e se preocupam constantemente com as despesas crescentes da educação, saúde, alimentação e vestuário, eu te peço que multiplique seus recursos como fizeste com os pães e peixes nas mãos do menino que ofertou seu lanche a Jesus. Que o pouco se torne muito,
que suas contas sejam pagas em dia, que nunca falte comida em suas mesas, nem roupas em seus armários, e que seus filhos cresçam em um ambiente de provisão e segurança que lhes permita se desenvolver plenamente em todas as áreas de suas vidas. Oro também por aqueles que são empresários ou trabalham por conta própria, que enfrentam as incertezas de uma economia instável e a pressão constante de gerar resultados para sustentar não apenas suas próprias famílias, mas também para pagar os salários de seus funcionários. Concede-lhes sabedoria para tomarem decisões estratégicas acertadas. Conecta-os com os clientes certos que valorizem seus produtos e serviços e que seus negócios prosperem de tal forma que se tornem bênçãos em suas comunidades, gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Para aqueles que trabalham como empregados e dependem de seus salários mensais, oro por estabilidade em seus empregos, por reconhecimento de seu valor profissional, que se traduza em promoções e aumentos salariais, e por um ambiente de trabalho saudável, onde sejam respeitados e possam usar seus talentos plenamente. Que sejam luz nestes ambientes, que seu testemunho cristão se manifeste através de sua ética de trabalho, integridade e espírito de cooperação. Senhor, também oro por sabedoria financeira, para que cada pessoa aprenda a administrar seus recursos de maneira inteligente e piedosa. Que compreendam os princípios bíblicos de mordomia, que aprendam a diferença entre necessidades e desejos, que desenvolvam o hábito da economia e do investimento para o futuro e que sempre se lembrem de honrar a Ti com as primícias de seus ganhos através dos dízimos e ofertas. Que experimentem a verdade de Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Agora, Pai amado, com nossos corações cheios de fé e nossa visão expandida pelas promessas de Tua palavra, desejo fazer declarações proféticas poderosas sobre este dia que está nascendo e sobre o futuro glorioso que Tu preparaste para cada um de nós. As declarações de fé não são apenas palavras vazias ou pensamento positivo superficial, mas são proclamações baseadas na autoridade da palavra de Deus e no poder do nome de Jesus Cristo. Quando declaramos verdades bíblicas sobre nossas vidas, estamos exercitando a fé que move montanhas e que libera o poder sobrenatural de Deus para agir em nossa realidade. Declaro solenemente que este é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegraremos e exultaremos nele, como proclama o Salmo 118, versículo 24. Este não é um dia comum ou ordinário, mas é um dia carregado de potencial divino, um dia em que milagres podem acontecer, sonhos podem se realizar e promessas podem se cumprir. Declaro que a favor de Deus repousa sobre cada pessoa que participa desta oração, abrindo portas de oportunidades que estavam fechadas, removendo obstáculos que pareciam intransponíveis e preparando o caminho para vitórias extraordinárias. Baseado na promessa de Salmos 5:12, porque Tu, Senhor, abençoarás ao justo, como um escudo o cobrirás da Tua benevolência. Declaro que hoje somos cobertos com o escudo da benevolência divina, que nos protege de todo mal e que atrai para nossas vidas as bênçãos preparadas por nosso Pai Celestial. Declaro que onde quer que coloquemos nossos pés hoje, estamos pisando em terra santa, porque levamos conosco a presença do Espírito Santo, e que nossa influência positiva se estenderá a todas as pessoas com quem interagirmos. Fundamentado na promessa de Salmos 23:5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Declaro que mesmo diante dos desafios e oposições que possamos enfrentar hoje, Deus preparará uma mesa de provisão e celebração em nossas vidas. Nossas cabeças são ungidas com o óleo da alegria e nossos cálices transbordam com as bênçãos abundantes do céu. Com base na promessa de Isaías 54:17, toda ferramenta forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Declaro que nenhuma arma formada contra nós prosperará hoje. Que toda palavra negativa falada contra nossas vidas cairá por terra sem poder nos afetar. E que caminhamos na justiça que vem do próprio Deus. Apoiado na verdade de Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Declaro que não há desafio grande demais para ser superado, não há montanha alta demais para ser escalada, e não há sonho grande demais para ser realizado quando temos Cristo como nossa fonte de força e capacitação. Hoje somos mais que vencedores através daquele que nos amou, como proclama Romanos 8:37. Baseado na promessa de Provérbios 3:5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Declaro que todas as nossas decisões hoje serão guiadas pela sabedoria divina, que nossos caminhos serão direcionados pelo Senhor e que chegaremos aos destinos corretos no tempo perfeito de Deus. Fundamentado na verdade de 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Declaro que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que nosso passado não determina nosso futuro, que não somos prisioneiros de nossos erros anteriores, mas somos livres para caminhar em novidade de vida e experimentar transformações contínuas em nossa jornada de fé. Com base na promessa de Jeremias 29:11, que tem sido nossa âncora nesta oração, declaro que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Nosso futuro está seguro nas mãos do Pai. Nossos sonhos mais puros estão alinhados com os propósitos divinos para nossas vidas e veremos o cumprimento de cada promessa que Deus fez para nós. Declaro sobre nossa identidade como filhos de Deus que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme Romanos 8:17, que temos acesso direto ao trono da graça, que somos amados incondicionalmente pelo Pai e que nossa identidade não é definida por nossas circunstâncias temporárias, mas pela obra completa de Cristo na cruz. Somos escolhidos, eleitos, santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor, como declara Efésios 1:4. Declaro vitória sobre toda forma de depressão, ansiedade, medo e desânimo que possa tentar assaltar nossas mentes hoje, pois Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, conforme 2 Timóteo 1:7. Somos capazes de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como promete 1 Pedro 5:7. Agora, Senhor, aproximando-nos do momento de encerramento desta oração poderosa e transformadora, desejo expressar mais uma vez nossa gratidão profunda por este tempo sagrado de comunhão contigo, por esta oportunidade preciosa de apresentarmos nossas necessidades, sonhos e esperanças diante de teu trono de graça. Reconheço que participar desta experiência matinal de oração é um privilégio extraordinário que não deve ser considerado comum ou rotineiro, mas sim um presente sagrado que tu ofereces a todos aqueles que escolhem começar seus dias em tua presença, buscando o teu rosto e alinhando seus corações com tua vontade perfeita. Pai amado,
Agradeço profundamente por cada pessoa que dedicou o tempo de sua manhã para participar conosco desta jornada espiritual, que escolheu priorizar a oração sobre outras atividades que poderiam estar competindo por sua atenção. Reconheço que em um mundo agitado e cheio de distrações, a decisão de separar este tempo para buscar teu rosto demonstra fome espiritual genuína e desejo sincero de crescer na intimidade contigo. Abençoa abundantemente cada uma dessas pessoas. Recompensa sua decisão de te buscar com manifestações tangíveis de tua presença e poder em suas vidas ao longo deste dia. Senhor, consagro solenemente diante de ti cada hora que compõe este dia que está nascendo. Que as próximas 24 horas sejam completamente dedicadas à tua glória. Que cada palavra que pronunciarmos seja temperada com graça e verdade. Que cada ação que realizarmos reflita os valores do reino de Deus e que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Consagro os momentos de trabalho para que sejamos produtivos, criativos e éticos em todas as nossas atividades profissionais. Consagro os momentos de descanso para que sejam verdadeiramente restauradores para nossos corpos, mentes e espíritos. Consagro os momentos de relacionamento familiar para que sejam marcados por amor, compreensão, paciência e edificação mútua. Consagro especificamente as refeições que faremos, que nossos corpos sejam nutridos adequadamente e que tenhamos sabedoria para fazermos escolhas alimentares saudáveis, que honrem nossos corpos como templos do Espírito Santo. Consagro nossos deslocamentos e viagens, pedindo proteção divina sobre nossos trajetos, que cheguemos seguros a todos os destinos e que sejamos bênçãos para todas as pessoas que encontrarmos pelo caminho. Consagro nossas conversas e interações sociais, que sejamos portadores de esperança, encorajamento e vida para todos aqueles com quem falarmos. Que nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, trazendo edificação e não destruição, construindo pontes e não criando barreiras, espalhando o aroma suave de Cristo por onde passarmos. Pai, eu te peço fervorosamente que esta experiência de oração matinal não termine quando pronunciarmos o amém final, mas que continue reverberando em nossos corações ao longo de todo o dia. Que a presença de Deus que experimentamos neste momento nos acompanhe constantemente, que as promessas que declaramos continuem se cumprindo progressivamente, e que a fé que foi fortalecida nesta manhã permaneça inabalável diante de qualquer circunstância que possamos enfrentar. Oro para que desenvolvamos o hábito sagrado de oração contínua, mantendo nossos corações sempre conectados ao teu coração, nossos pensamentos alinhados com teus pensamentos e nossa vontade submetida à tua vontade soberana. Que caminhemos na presença divina de tal forma que outros possam perceber que estivemos contigo, assim como aconteceu com os discípulos que tiveram suas vidas transformadas pela intimidade com Jesus Cristo. Senhor, renovo diante de ti nosso compromisso de vivermos vidas que honrem e glorifiquem teu santo nome, de sermos testemunhas fiéis do teu amor e poder transformador, e de investirmos nossos talentos, recursos e tempo na expansão do reino de Deus na terra. Que nossa influência se estenda além dos círculos familiares e sociais imediatos, alcançando pessoas em necessidade e levando esperança para aqueles que se encontram em desespero. Comprometemo-nos a manter a palavra de Deus como lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, a buscar crescimento espiritual contínuo através do estudo bíblico, da oração pessoal e da comunhão com outros cristãos, e a jamais nos conformarmos com mediocridade espiritual, mas a sempre buscarmos mais da tua presença e poder em nossas vidas. Agora, Pai Celestial,
Antes de nos despedirmos, desejo pronunciar uma bênção abundante sobre cada pessoa que participou desta oração matinal transformadora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, conforme a bênção sacerdotal de número 6, 24 a 26. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo hoje e sempre. Que tuas veredas sejam direitas, que teus passos sejam ordenados pelo Senhor e que teu futuro seja repleto de esperança e realizações que superem tuas maiores expectativas. Que a alegria do Senhor seja tua força. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente em Cristo Jesus, e que tu sejas uma bênção extraordinária para todos aqueles que cruzarem teu caminho neste dia glorioso. Queridos amigos e irmãos em Cristo, chegamos ao final desta experiência transformadora de oração matinal, mas quero convidá-los calorosamente a continuarem participando desta comunidade espiritual maravilhosa que se forma ao redor da Palavra de Deus e da oração. Seus comentários, testemunhos e pedidos de oração são extremamente preciosos e importantes para todos nós, pois através deles podemos celebrar juntos as vitórias que Deus concede e nos unir em intercessão pelas necessidades que ainda aguardam resposta divina. Por favor, compartilhem conosco nos comentários como esta oração tocou seus corações, que promessas específicas ressoaram mais profundamente em seus espíritos e que áreas de suas vidas foram mais impactadas por este tempo na presença de Deus. Seus testemunhos de como Deus tem respondido às orações anteriores são fontes tremendas de encorajamento e fortalecimento da fé para toda a nossa comunidade. Se esta oração ministrou ao seu coração e você sente que pode ser uma bênção para outras pessoas que estão passando por momentos difíceis e precisam de esperança renovada, eu o convido entusiasticamente a se inscrever em nosso canal e a ativar as notificações para que você nunca perca nenhuma de nossas orações matinais. Juntos, estamos construindo uma rede poderosa de intercessão que alcança pessoas ao redor do mundo, levando esperança, cura e transformação através do poder da oração bíblica, fundamentada nas promessas infalíveis da Palavra de Deus. Que o Deus de toda graça continue derramando suas bênçãos abundantes sobre suas vidas. Que este seja verdadeiramente o início de um dia extraordinário, repleto de surpresas divinas. E que vocês experimentem de maneira tangível o amor incondicional do Pai Celestial, que nunca falha e nunca nos abandona. Que a paz de Cristo reine em seus corações. Que a alegria do Espírito Santo seja sua força constante. E que vocês sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus para abençoar e transformar vidas ao seu redor. Vão em paz, amados de Deus, sabendo que são mais que vencedores em Cristo Jesus e que o melhor de Deus ainda está por vir em suas vidas. Até nos encontrarmos novamente tomorrow morning para mais um tempo transformador na presença do Senhor. Que Deus os abençoe abundantemente hoje e sempre. Amém e amém.